O mercado imobiliário está em franca expansão, tanto que as construtoras temem um apagão de mão de obra. A facilidade nos financiamentos é um dos principais motivadores. E cabe ao corretor de imóveis estar ligado a todas estas oportunidades, oferecendo imóveis adequados às suas necessidades. E aí entra o papel de um profissional fundamental, o avaliador. É este profissional que, através de seu conhecimento de mercado, irá determinar o valor real do imóvel a ser adquirido ou alugado. Porém, uma certa polêmica surgiu. Será o corretor de imóveis o profissional habilitado para esta função? Ou deve ser um engenheiro? Para esclarecer este tema tão importante, nossa equipe foi ouvir a opinião dos profissionais do segmento. Hoje, o bom avaliador ele tem que estar bem por dentro do que está acontecendo no mercado, tem que estar par do preço médio dos imóveis na região, ele tem que estar muito antenado para o crescimento da cidade, de Curitiba. Isso faz a diferença na avaliação. Para você fazer uma avaliação, você precisa de ter, por exemplo, amostras. Essas amostras, elas têm que ter uma origem correta. Elas têm que ter uma origem coerente. Isso quem dá é o corretor. O corretor chega e fala assim, na rua A, esse imóvel custa X o metro quadrado. Na rua B, já custa Y. Então, ele te passa as coordenadas para você juntar esses dados todos e colocar, eventualmente, numa inferência estatística, que são exigências de órgãos como, por exemplo, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. Para determinar o preço, a gente tem que ver alguns detalhes, né? Localização, acabamento, face, né? Posição em relação a como que ele está posicionado na quadra, né? Se é de esquina, se é meio de quadra, se é um apartamento de frente do prédio ou de fundos. Às vezes um de fundos é melhor até do que o de frente, né? Tem menos barulho, pega uma insolação melhor. Então são vários detalhes, né? Os corretores, quando há essas avaliações artificiais, puxar o preço para cima artificialmente, prejudica todo o mercado, prejudica as construtoras que já são tradicionais, que estão trabalhando, que cobram o preço normal, depois tem seu lucro normal, prejudicam as imobiliárias, porque o preço artificialmente alto, passa a ser vendido como o normal, quando não é o normal, mas o corretor que faz os cursos de avaliação no sindicato, no conselho, essa coisa, esses têm competência para fazer avaliação de mercado, eles sabem fazer melhor do que o engenheiro. Por quê? Porque eles vivem o mercado. Então, quando eu coloco um produto à venda, nessa questão da avaliação, o cliente está bem ciente daquilo que ele tem, por que vale aquilo. O importante não é avaliar em si, dizer, o preço é tanto, mas falar para o cliente por que é tanto. Aí ele passa a trabalhar nesse sentido. Veja bem, você hoje tem cursos oferecidos pelo próprio Cresce ou em convênios com o Cresce, onde capacita avaliações, tá? Mas ela capacita mais a questão de métodos de avaliação. A avaliação em si é conhecimento, é prática, é dia a dia, é você estar acompanhando o mercado, porque a avaliação ela varia bastante. Você tem um padrão, você tem uma média, mas você tem imóveis que destoa completamente de padrão, que destoa completamente de média. Se você não tiver uma bagagem, se você não tiver um conhecimento de mercado, você não consegue taxar preços. Hoje a má avaliação, pela pressão do mercado hoje, determinadas imobiliárias estão avaliando os imóveis acima do preço. Não é nem abaixo do preço. Não estão avaliando pelo preço que ele vale. Porque na ânsia, às vezes, do corretor conseguir cumprir suas metas perante a empresa, conseguir pegar aquela opção de venda, ele acaba valorizando ou fazendo uma avaliação irreal. Isso prejudica o mercado de uma forma como um todo, né? E nós, como corretores, acho que nós temos que tomar muito cuidado com a avaliação, que nós formamos opinião, né? Então, a partir do momento que eu coloco uma placa da minha empresa num imóvel e digo, estou vendendo ele por X ou por Y, a própria vizinhança toda vai acreditar que aquele valor é real. Então, isso eu coloco assim com muita força na minha equipe, critério na avaliação. Jamais avaliar baixo, porque você tem que justificar o patrimônio de quem está vendendo,
Mas, ao mesmo tempo, nós somos formadores de opiniões, então nós temos que ter uma coerência e uma consciência muito forte daquilo que nós estamos anunciando, daquilo que nós estamos colocando no mercado, para não formar uma opinião enganosa, na verdade, né? Mas o ideal seria que as entidades fiscalizadoras se unissem e coibissem a propaganda enganosa. E o povo fosse bastante esclarecidos através da imprensa e coisa, da forma de adquirir um imóvel. Para esclarecer definitivamente este tema, vamos ouvir o que o presidente do sistema COFES-Cresce tem a dizer. Essa questão da avaliação, ela, embora comporte alguma polêmica sobre quem pode e quem não pode fazer avaliação de imóveis no sentido de obter o valor de mercado do imóvel, ela já foi decidida pela Justiça em várias instâncias e em 2 ações diferentes, e ficou definitivamente assegurado ao corretor de imóveis o direito de também fazer avaliação de imóveis para efeitos mercadológicos. Em função disso, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis criou o que nós chamamos de CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, e instituiu regras mínimas para que os corretores de imóveis que ainda não detêm curso superior possam, especificamente na área de avaliação, na área de gestão imobiliária, possam fazer avaliação a partir de um treinamento específico. Então, nós estabelecemos regras mínimas para que sejam formados cursos no Brasil inteiro que possam qualificar o corretor para oferecer, para fazer o trabalho de avaliação imobiliária quanto ao valor de mercado do imóvel. Então, a questão já está pacificada, não há mais o que discutir. Agora, é bom a gente deixar bem claro também que ninguém quer aqui roubar mercado dos engenheiros, por exemplo. Nós sabemos da importância do engenheiro quando se trata de uma avaliação de cunho absolutamente técnico. Por exemplo, se você quer saber sobre a construtividade do imóvel, sobre os materiais empregados, sobre a orçamentação para efeito de construção de uma obra semelhante, coisas dessa natureza, é óbvio que tem que ser o engenheiro para fazer a avaliação. Agora, se a questão se trata simplesmente de valoração do imóvel no mercado, isso, o métier é do corretor de imóveis, indiscutivelmente. Nos dias 31 de março e 1º e 2 de abril, aconteceu em Curitiba, Paraná, o primeiro Seminário Paranaense de Mediação e Arbitragem, que é uma tendência para resolver questões de conflito de forma mais rápida, tornando a justiça mais ampla e solidária. Profissionais docentes e estudiosos das áreas de arbitragem e mediação de todo o Brasil estiveram no evento. Hoje, no âmbito da arbitragem, a gente já chama atenção no mundo e no âmbito da mediação, a gente já exporta a tecnologia da mediação. Então, para ter uma ideia dessa exportação, eu tenho ido a outros países para capacitar mediadores. Então, nossa instituição foi a responsável pela capacitação dos 70 mediadores em Portugal, de um projeto chamado Julgados de Paz. Foram os primeiros 70, isso a partir de 2001. Essa exportação é em função da nossa qualidade aqui, da nossa preocupação justamente em promover a essência mesmo da mediação. Bom, primeiro, uma forma de fazer justiça mais especializada. Você, quando dirige uma causa para um árbitro, você está falando com um interlocutor válido, uma pessoa que tem o tempo para te receber, um especialista na matéria. Então você, naturalmente, vai ter um julgamento mais rápido e de menor qualidade. No dia 31 de março, em Belém, no Pará, aconteceu a reunião plenária do sistema COFES-Cresce. Todos os presidentes dos Cresces e o presidente do COFES estiveram presentes para debater questões pertinentes à profissão de corretor de imóveis. Estas reuniões têm como objetivo buscar soluções que refletem em todo o mercado imobiliário nacional. E agora as notícias do mercado. Donald Trump vende flat de luxo de Nova York em São Paulo. Empresas belgas anunciam investimentos na região de Campinas. Indústria faz móveis inspirados na classe A para atrair as classes C e D.
Entrada líquida de dólares no país bate recorde no primeiro trimestre. Condomínios criam regras cada vez mais polêmicas e irritam moradores. Compra de imóvel pela internet tem 15% de desconto. Uma tendência que está chamando a atenção do mercado imobiliário é a migração de empresas das grandes capitais para o interior. Há 10 anos, 8 de cada 10 shoppings eram construídos nas capitais. Hoje, 6 em cada 10 estão nas cidades do interior. E qual o resultado disso? Mais de 60 mil novos empregos devem ser criados fora dos grandes centros até o ano que vem. Não importa onde ou qual é o compromisso, no fim eles sempre param no mesmo lugar. O ponto, né, de referência é aqui. Então aqui você encontra tudo, tem diversidade, tudo que você procura tem. A questão do shopping no interior é muito interessante, porque você não tem que ir para os grandes centros para poder comprar. É neste tipo de consumidor que os donos de shoppings estão de olho. Eles descobriram nas cidades do interior um grande potencial de investimento. Tanto que dos 56 novos shoppings com inauguração prevista até 2012, 32 estão em municípios com menos de 1 milhão de habitantes. Em função do potencial de consumo e do crescimento, né, e a distância em relação aos grandes centros também. Christian trabalha em um grupo que administra 40 shoppings no país, a maioria em cidades do interior como Uberlândia. Para acompanhar a demanda de vendas, o empreendimento ganhou obras de ampliação que exigiram um investimento de 80 milhões de reais. Bem, chegamos ao final de mais um programa da TV Cofesse. O nosso 10º programa. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.